Então esse é o momento ideal, que eu posso sentar, desenvolver um software legalzinho, mas para um mercado de nicho totalmente diferente que eu quero estudar. Então, qual foi o mercado de nicho que eu escolhi dessa vez? Eu escolhi o mercado de nicho financeiro. E eu ainda peguei um mercado de nicho ainda menorzinho de tudo, que é o seguinte: eu resolvi desenvolver um visualizador de dados para o sistema de nota fiscal paulista. Tudo bem, não é nada glamuroso, não estou desenvolvendo jogo nenhum, não é engraçado. Aí vão me perguntar, por que você fez isso? E é um mercado ainda para um mercado potencial bem pequeno. Mas é justamente um mercado que eu quero entender melhor. Então, esse é o motivo. Então, está na hora da gente fazer pesquisa. Então, qual é a ideia aqui do meu analista financeiro pessoal, né, que a gente desenvolveu aqui? Então, isso daqui foi desenvolvido em mais ou menos umas 3 semanas. Então, aí você já vê a diferença. Eu caio de 3 meses para desenvolver um jogo para umas 3 semanas, 4 semanas, assim mesmo, trabalhando com designer e tudo mais. Que tem algoritmos muito mais simples. Mas o visualizador é uma categoria que eu quero ver se vale a pena ou não desenvolver. Por quê? Porque o visualizador é um tipo de software que o pessoal científico usa muito, geralmente para grandes volumes de dados, e que a gente está cada vez mais mostrando grandes volumes de dados. Se você parar para ver, por exemplo, o seu timeline no Facebook, já deve estar vindo de vários anos para cá, então tem muito dado ali dentro. Se você parar para ver seu extrato bancário, tem muito dado ali dentro. E o que acontece? Nenhuma das ferramentas hoje, na minha opinião, de produtividade, seja você entrar no seu website e tudo mais, o website do seu banco, por exemplo, nada ali é amigável. Então, tudo bem, você consegue entrar e ver seu extrato. Você geralmente não vai gastar mais do que 1, 2 minutos ali, por quê? Porque tem tanta informação que você vai simplesmente se ater a, eu quero ver se tal cheque caiu. Eu vou até ali naquele cheque, olho, caiu, acabou. Não caiu, esquece. Você dificilmente vai parar para fazer algum tipo de análise daquilo ali. Por isso que você vai ter que usar softwares muito mais caros, como é o Quicken, ou pegar mesmo um Excel, às vezes, para você pegar e fazer análise ali em cima daquilo, que você vai fazer assim, se você estiver precisando, porque dá um trabalho desgraçado. E o visualizador, para que ele serve? É justamente para facilitar esse trabalho. Então, qual a ideia do analista fiscal, do meu analista financeiro, né, pessoal aqui, particularmente agora para a nota fiscal paulista? Ele é justamente para fazer o seguinte: a nota fiscal paulista, até posso mostrar para vocês já em funcionamento. Como é que ele está organizado? Ele virou um livro. Então, ao invés de você ter que se preocupar em entrar, eu vou até entrar no site da Nota Fiscal Paulista para vocês verem, qual é a ideia? Lá você vai ter uma coisa parecida com um extrato de banco, sobre tudo que você gastou no ano inteiro, de 6 em 6 meses. O que o meu visualizador faz? Ele consegue pegar esse arquivo e transformar em uma coisa que você vai conseguir entender e ler com facilidade. Então, por exemplo, vamos lá, como é que funciona aqui a demonstração? Aqui você tem um guia rápido que vai dizer basicamente os passos que você vai tentar seguir aqui, que vai acontecer basicamente dentro do site da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Então eu aperto o botão importar, ele me traz o Safari, ele já entra na página direitinho aqui, para você poder usar o site. O que você precisa aqui é para você colocar o seu CPF e os dados pessoais, né, que obviamente eu vou cortar na edição, porque eu não posso passar esses dados aqui para vocês, mas vamos lá. Uma vez dentro do sistema, você pode então consultar todas as suas notas fiscais. Para que isso é interessante para o pessoal daqui de São Paulo, né? Isso daqui, para quem não conhece esse sistema aqui, que é dos outros lugares do país, basicamente funciona como? É um sistema de premiação. Então, aqui na Nota Fiscal Paulista, aqui no estado de São Paulo, todos os estabelecimentos, você vai lá e pede o seu CPF na nota fiscal, e isso, para o governo, aumenta a arrecadação. Para quem está pedindo a nota fiscal, você passa a concorrer a prêmio, e também você começa a receber, na realidade, uma porcentagem. Você recebe 30% do valor do ICMS pago por aquela loja. Então, digamos, isso, obviamente, com relação à sua compra, né? Mas aí, o que acontece? O que você vai entrar então aqui nesse site é justamente para consultar todos esses créditos que você teve, tudo que você gastou e tudo mais. Então você pode vir aqui e pesquisar por semestres, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o primeiro
Vamos pegar primeiro semestre de 2010, por exemplo, e faço a consulta. Então, o que você tem aqui, como eu falei para vocês, é mais ou menos como se fosse um extrato bancário. Então, dificilmente você vai tirar alguma conclusão desses dados. Por isso mesmo, a necessidade do visualizador. Então, você pode gastar um tempão tentando verificar o que aconteceu com seus créditos aqui, ou você pode, então, exportar os dados. Então, eu entro no botãozinho de exportar. Vocês podem ver que apareceu aqui uma tarjinha preta. Isso daqui o que é? Justamente o Safari dizendo para você, olha, você está recebendo um arquivo, o que você quer fazer com ele? Então, como é que a gente entra lá? A gente vem aqui no Abrir com, nessa tarja preta, o botãozinho de Abrir com, e vocês vão ver que tem aqui o símbolozinho do analista pessoal na parte de baixo. Quando eu cliquei, ele me abre aquele dado, então, inteirinho aqui no meu analista pessoal. Como eu falei para vocês, esse daqui é, na realidade, um livro que eu criei. Então, esse livro vai ter o seu conteúdo. Então, eu tinha seguido as operações aqui da importar, eu continuo daí virando as páginas, e aqui então, aqueles mesmos dados que você teria que ir de página a página lá no site da Nota Fiscal Paulista, aqui não, aqui você já tem todo ele mostrando aqui consolidado, bonitinho. Então, o que vai acontecer? Toda aquela listagem está aqui para você dentro de uma tabela. Tá? Então, com isso, eu já consigo ter uma ideia de todo o meu perfil financeiro. E o melhor qual é? Eu tive a ideia no início de fazer um sisteminha parecido com aqueles de você manter seus dados financeiros e tudo mais, só que daí, sinceramente, eu não sei se eu sou preguiçoso demais, mas eu ia desenvolver um sistema que eu mesmo nunca ia usar. Porque eu nunca que eu vou chegar num restaurante e começar a anotar o que eu gastei, isso, aquilo, isso daí simplesmente não funciona para mim. Então eu pensei, não, já que ninguém gosta de tomar nota de nada, e todo mundo, pelo menos aqui de São Paulo, costuma pedir a nota fiscal paulista, então é mais negócio eu começar a tirar conclusões em cima de uma base de dados existente, que o usuário não precisa fazer absolutamente nada, porque basta ele pedir nota fiscal e esse dado já aparece ali para mim, do que eu fazer uma aplicaçãozinha de iPhone que ele vai ter que ir toda hora e entrar com os dados do que ele gastou e tudo mais. Então, esse é mais ou menos o background do porquê que eu resolvi fazer essa aplicação. Então, uma coisa mais interessante ainda é justamente você descobrir quais foram os seus créditos. Então, saber em quais estabelecimentos você recebeu mais dinheiro de volta. Que é o que eu falei, você ganha uma porcentagem do ICMS. Então, o foco todo aqui é justamente esse, você conseguir identificar onde você obrigatoriamente deve pedir a nota fiscal, porque, digamos assim, se eu tiver que escolher só alguns estabelecimentos para pedir a nota fiscal, que sejam naqueles que me retornam mais dinheiro. Independente de eu querer ou não gastar mais ou menos lá, pelo menos se eu sei que ali eu recebo mais, então ali no mínimo eu peço a nota fiscal. E em outros lugares que eu recebo mesmo menos, ou às vezes nem ganho nada, tudo bem, eu posso até largar a mão e deixar para lá. Então, beleza, a primeira visão que você tem então é essa tabelinha aqui. Com essa tabela na mão você já consegue tirar algumas informações. Mas aí você continua o livrinho. Então, posso pegar, continuar a abertura. Aqui ele já começa a fazer o papel de visualizador mesmo, né? Ou seja, ele já extrai informações úteis daqueles dados crus e começa a consolidar aqui para você. Então, a primeira página que você tem é maiores despesas únicas. Então aqui você já consegue saber qual é a empresa, qual o valor que você gastou e quanto de crédito ele retornou. E isso eu continuo e posso procurar aqui o que eu precisar. Uma coisa que é meio estranha é que de vez em quando você acaba encontrando aqui alguns dados de empresas que você não conhece, né? Então, às vezes, porque como nesse dado da Nota Fiscal Paulista, ele traz às vezes o nome oficial da empresa e não o nome fantasia, né? Você acaba tendo empresas aqui que você não conhece bem. Para isso, o que eu fiz? Como eu não tenho, ou pelo menos eu não conheço uma base de dados consolidada com esses nomes todos, eu permiti que você fizesse uma busca no Google. Então aqui eu não tenho nenhum caso bom para mostrar, mas o que vai acontecer vai ser o seguinte, a hora que você clica nessa lupinha que tem aqui em cima de cada um dos crachazinhos, né? Ele abre para você uma janela do Google procurando pelo nome da empresa. Então aqui você já consegue ter uma ideia. Geralmente, mesmo que a empresa seja desconhecida, o Google já vai conseguir te dar algum resultado ali que já te dá uma indicação de qual é a empresa que você está vendo. E aí, quais os outros relatórios que você tem, né? Então, você tem lá maiores despesas únicas, que seria despesas em uma única nota fiscal.
você tem maiores gastos acumulados. Então, o acumulado faz o quê? Ele pega todos os gastos que você fez em um mesmo CNPJ, né, que seria uma mesma empresa, e soma tudo aquilo lá. E transforma isso daqui tudo já nessas outras tabelinhas aqui. Então, aqui você já consegue ter gastos acumulados. Passando para frente, você tem os maiores créditos. Então, aqui já começa a ficar ainda mais interessante. Tanto os maiores créditos em nota fiscal única, quanto maiores créditos acumulados. Ou seja, uma mesma empresa, naquele mesmo período de tempo, soma todos os créditos e mostra ali para você quanto você recebeu. Por exemplo, o meu segundo maior aqui foi justamente a Apple. Então a Apple é um dos lugares interessantes para você. É que você não vai pedir nota fiscal, ele já faz isso automático. Mas é um dos lugares que retornou bastante crédito. E a vedete aqui da vez, né, que seria o que eu considero de mais importante, é justamente você conseguir chegar nas taxas de retorno, que é outro cálculo que eu fiz para vocês, para já deixar no visualizador. Esse cálculo significa o quê? Basicamente, que ele calcula uma porcentagem, dizendo para você o seguinte: olha, você gastou tanto de dinheiro nesse estabelecimento e você recebeu tanto de crédito. Então ele calcula isso daí para você em todos os estabelecimentos aqui e faz esse ranking, mostrando para você em quais estabelecimentos você recebeu mais crédito. Então, isso daqui ele mostra tanto ali das maiores taxas de retorno, né? Então, por exemplo, esse NSA Foods Comércio de Alimentos. Então, nesse estabelecimento aqui foi o lugar onde eu não posso nunca deixar de pedir nota fiscal. Por quê? Justamente porque lá é onde me retornou o maior número de créditos. Independente de eu comprar um pouquinho ou comprar muito, ali sempre eu preciso ter a nota fiscal, porque ali eu sempre tenho maior retorno. E a mesma coisa você pode olhar aqui para os piores taxas de retorno, né? As menores taxas de retorno. Por quê? Porque são lugares onde eu gastei relativamente muito, mas tive zero de retorno. Ou seja, são os lugares onde eu mais gastei e que tive nada de retorno. Então você pode ver aqui que teve vários aqui. Lojas americanas, postos de gasolina, vários aqui que simplesmente foram gastos que do ponto de vista de créditos foram perdidos. Não tive praticamente retorno nenhum. E por último eu deixo justamente aqui algumas conclusões, né, para vocês tirarem. Explico aqui um pouquinho de como é que é feito esse cálculo, né, para você saber o quanto que você recebe de crédito e tudo mais. E dou algumas explicações. E, obviamente, se vocês precisarem dar uma olhada em mais informações lá da Babs2Go, você pode usar lá a lupa e cair aqui no nosso site da Babs2Go. Ok? Então, essa eu aproveitei para fazer um pouco a propaganda da nossa aplicação, porque essa aplicação aqui a gente acabou de deixar disponível então na App Store. E eu tenho dúvidas sobre o que vai acontecer com ela, então talvez eu até comente com vocês, dependendo da performance que ela tiver. Justamente porque eu não sei se às vezes ela vai ser uma aplicação que, por estar trabalhando num nicho muito pequeno, às vezes ela não vai conseguir nem vender quase nada, ou pode ser que, embora esse nicho seja muito pequeno, talvez tenha muita gente, mesmo sendo pequeno, e muita gente com iPad. Agora, a outra coisa que eu ia falar para vocês é o seguinte, que também, ainda bem que caiu nessa página. Esse passo 7 opcional aqui é justamente uma forma de você proteger sua privacidade. Porque vale lembrar que, uma vez que você importou o dado, é meio que 1 para 1. Eu não tenho uma base de dados que eu vou ficar guardando nada. O que acontece você leu, exportou aquele dado do site, entrou aqui dentro. Entrou aqui dentro, aquele lá está guardado. Quando você puxar outro, aquele lá some e o outro assume o lugar. Mas pode ser que você use isso daqui às vezes no iPad de um amigo, alguma coisa assim. Para isso eu deixei então o botãozinho de apagar dados. Quando você for apagar dados, ele simplesmente apaga todos os dados que tem aqui, justamente para que ninguém possa ver isso daí depois. Então, quando você aperta o botãozinho de apagar dados, automaticamente o livrinho aqui ele fica só com 3 páginas, né? Então tem a capa, o home e ele já cai direto ali no help explicando como é que a nota fiscal paulista funciona. Aquelas páginas todas de relatórios mesmo só vão aparecer quando você apertar o botãozinho de importar e tiver dados para serem exibidos. Ok? Então esse foi um review rápido aqui do último lançamento que a gente tem da Babs2Go, que eu acredito que quando vocês estiverem vendo já vai estar disponível na App Store.
Na pior, eu ainda não tenho o link, mas assim que eu tiver o link eu coloco com destaque lá no nosso site, no www.tecnohour.com.br.